Olá, no CNT Multinotícias do final de semana, a gente mostra para você alguns destaques exibidos de segunda a sexta-feira no nosso telejornal. São reportagens com temas que envolvem educação, ciência, tecnologia, inovação, saúde e cidadania. Então acompanhe informações que vão além do seu dia a dia. Gleise entrou no curso de turismo há mais de 10 anos por meio do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Ela conseguiu se formar, começou a trabalhar na área e manteve os pagamentos em dia por um tempo. Mas com a pandemia, a renda caiu, a rotina mudou e a dívida começou a crescer. Em 2015, quando eu resolvi fazer o curso de turismo, aí em 2018 eu comecei a trabalhar na área de turismo, hotelaria, e eu pagando direitinho, Quando foi em 2020 que veio a pandemia, o local onde eu trabalho, houve um processo judicial, E a minha situação financeira ficou um pouquinho difícil, porque eu não ganhava comissão como eu ganhava antes. E eu no momento estava fazendo curso de inglês, complemento do meu curso, E a situação foi tão extrema e difícil que eu também fui me endividando que eu não consegui pagar. Casos como o da Gleise estão no foco do novo Desenrola Brasil. O programa começou no dia 4 de maio e tem prazo previsto de 90 dias. A proposta do governo federal é ajudar famílias, estudantes e pequenos negócios a renegociar dívidas e reorganizar a vida financeira. Dentro do programa, uma das frentes é o Desenrola FIES, voltado para contratos em atrasos do financiamento estudantil. A gente ouviu muito os interessados e há aqui a necessidade de ajudar alguns estudantes que estão saindo da universidade, conseguindo o seu primeiro emprego e seguem tendo alguma dificuldade de pagar o financiamento. No Desenrola FIES, as condições mudam conforme o tempo de atraso. Para dívidas vencidas e não pagas há mais de 90 dias, é possível ter desconto total nos juros e nas multas. Se o pagamento for à vista, também há redução de 12% sobre o valor principal. Quem preferir parcelar pode dividir o pagamento em até 150 vezes, com desconto total dos juros e das multas. Para quem tem dívida vencida há mais de 360 dias, os descontos podem ser maiores. Estudantes fora do CadÚnico podem ter abatimento de até 77% do valor total da dívida. Já os inscritos no CadÚnico podem chegar a 99% de desconto, nos dois casos para liquidação integral do saldo devedor. O novo Desenrola Brasil também prevê outras frentes de negociação. No Desenrola Famílias, o foco está em pessoas com renda de até 5 salários mínimos e dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 90 dias e 2 anos. Entram nessa etapa dívidas de cartões de crédito, cheque especial e crédito pessoal. Os interessados devem procurar diretamente os bancos ou instituições financeiras onde tem a dívida. A medida também inclui ações para empresas, crédito consignado e renegociação rural. A promessa é reduzir o peso das dívidas e permitir que mais pessoas voltem a ter acesso ao crédito em melhores condições. O que nós estamos fazendo é dizendo para o povo brasileiro, olha, nós vamos fazer com que você volte a respirar. Nós vamos criar as condições para vocês diminuir o endividamento de vocês, para vocês pagarem dívida que vocês já estão devendo há muito tempo que não podem pagar, para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito e do cheque especial. Para a Gleise, a renegociação pode significar mais do que resolver uma pendência financeira. É a possibilidade de fechar um ciclo, recuperar a tranquilidade e voltar a pensar em novos cursos. Vai ser um alívio, poder pagar o FIES, E eu tô com esperança maior no futuro, Poder liquidar essa dívida e ficar tranquila, Porque eu quero também ter outras possibilidades, fazer outros cursos. As ligações indesejadas continuam fazendo parte da rotina de muitos brasileiros. Em alguns casos, são chamadas de telemarketing. Em outros, podem ser tentativas de golpe com criminosos se passando por banco, loja, operadora ou empresa conhecida para tentar conseguir dados pessoais, senhas, códigos de segurança ou transferências. Hoje, a recomendação é combinar diferentes cuidados para evitar qualquer transtorno.
Por exemplo, o cadastro gratuito Não Me Perturbe ajuda a bloquear ligações de telemarketing de operadoras de telecomunicações e bancos que oferecem crédito consignado. Mas é importante lembrar que a ferramenta não bloqueia todos os tipos de ligação, como chamadas de cobrança, confirmação de dados ou prevenção a fraudes. Também existe o portal Qual Empresa Me Ligou. Nele, o consumidor pode consultar um número e verificar se ele está vinculado a uma empresa com CNPJ. A partir dessa identificação, fica mais fácil registrar a reclamação na Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, ou buscar atendimento pelos canais oficiais. Mesmo com essas ferramentas, o cuidado principal continua sendo a desconfiança. Se alguém ligar pedindo senha, código recebido por SMS, confirmação de Pix, instalação de aplicativo ou acesso remoto ao celular, desligue. Depois, procure a empresa pelos canais oficiais usando o número que está no cartão, no aplicativo ou no site conhecido. A Anatel também orienta o uso de recursos do próprio celular para bloquear números específicos ou chamadas de desconhecidos, além de aplicativos que identificam spam, telemarketing e possíveis golpes. Na dúvida, não confirme dados, não clique em links e não faça pagamentos durante a chamada. Informação, nesse caso, também é uma forma de proteção. Nós voltamos com mais das notícias que foram destaque ao longo da semana. 99,4 milhões de pessoas. Gente que usa o silêncio como estratégia de sobrevivência. Sem debate, surge só o medo. Segundo o estudo Medo do Crime e Eleições 2026, os gatilhos da insegurança, exatos 59,6% dos brasileiros com 16 anos ou mais afirmam ter medo de sofrer violência física por posições políticas. Na prática, isso significa que 6 em cada 10 cidadãos preferem a cautela ao diálogo. Esse perigo não é algo apenas imaginário. No último ano, cerca de 3.600.000 pessoas relataram ter sido vítimas de algum tipo de violência política, 2,2% da população. Em 2022, o índice de medo era de 68%. A pesquisa aponta diferenças conforme o perfil dos entrevistados. Entre as mulheres, 65,5% afirmam temer agressões motivadas por posições políticas, enquanto entre os homens o índice é de 53,1%. O recorte econômico também evidencia desigualdade. Nas classes D e E, 64,2% dos entrevistados manifestam medo de violência política, percentual superior ao registrado entre as classes A e B, que é de 54,9%. A ocorrência de agressões também é mais elevada entre os grupos de menor renda. 3,5% disseram ter sido vítimas, contra 2,2% entre os mais ricos. O estudo traz um novo componente para essa conta: o peso do crime organizado. Em bairros onde facções ou milícias atuam, realidade reconhecida por 41% dos entrevistados, a liberdade de expressão fica ainda mais restrita. 59,5% dos moradores evitam falar sobre política por receio de represálias desses grupos. 61,4% dos residentes afirmam que o crime organizado exerce influência moderada ou forte sobre as decisões e regras de convivência do bairro. E a vitimização por agressão política nessas áreas chega a 3,3%. superior à média nacional de 2,2%. Você abre a torneira, enche o copo, lava os alimentos, prepara o café. Mas será que essa água está limpa? O que não aparece aos olhos também pode estar ali. E isso envolve contaminantes mais conhecidos e também a presença de substâncias que ainda desafiam os sistemas convencionais de tratamento.
são resíduos de medicamentos, defensivos agrícolas, hormônios, microplásticos e metais potencialmente tóxicos. Os poluentes que mais aparecem são os produtos farmacêuticos, os defensivos agrícolas, e ali entra pesticida, herbicida. A gente tem também drogas que aparecem. A cafeína é um dos poluentes. Existem diversas pesquisas que apontam aí concentrações significativas desses fármacos até na água da torneira. Esses poluentes são chamados de emergentes porque passaram a ser observados com mais atenção nos últimos anos. Eles podem aparecer em concentrações muito pequenas, mas a preocupação dos pesquisadores está no efeito acumulado, principalmente quando diferentes substâncias aparecem juntas no ambiente. E tem um detalhe importante: ferver a água pode ajudar contra micro-organismos, mas não resolve o problema de metais pesados ou de muitos compostos químicos. Mesmo em concentrações muito baixas, a gente tem efeitos a longo prazo que podem provocar uma série de doenças no organismo, e inclusive interagindo com outros poluentes, que é o caso dos metais, os metais potencialmente tóxicos e outros elementos que podem ser encontrados. Outro ponto de atenção envolve os antibióticos. Quando resíduos desses medicamentos chegam até os rios e outros corpos d'água, eles podem contribuir para um problema que já preocupa a saúde pública no mundo todo. Esses antibióticos presentes nos corpos hídricos, eles vão vão desenvolvendo bactérias cada vez mais resistentes. Então, são as superbactérias. Com o tempo, os medicamentos que são atualmente empregados não serão mais eficazes no futuro. Na Unicamp, a tentativa de enfrentar esse problema começa com uma ideia simples e promissora: transformar resíduos naturais em materiais capazes de reter contaminantes. São os biocarvões e outros materiais absorventes. Na prática, eles funcionam como filtros. A água passa pelo material e os poluentes ficam presos nele. Um dos exemplos vem do casulo do bicho da seda. A gente tem uma linha de pesquisa que é voltada para a utilização de biopolímeros. Que são isso? São moléculas muito grandes de origem natural. No caso, a gente tem um exemplo que utilizou a psericina, que é uma proteína do casulo do bicho da seda. E essa proteína é a proteína que cola o fio. Durante o processamento do fio, na indústria, precisa desenrolar esse fiozinho. Então, a gente tem que dissolver essa cola, que é uma proteína, e que vira efluente. Aqui nós utilizamos essa cola dos fios do casulo para produzir material adsorvente, que é o material que vai descontaminar águas. Os pesquisadores também testam o uso de nanotubos de carbono que ajudam a aumentar a capacidade de captura dos poluentes. A proposta não é substituir todo o tratamento já existente, mas criar uma etapa extra, uma espécie de polimento para remover substâncias que aparecem em quantidades muito pequenas. Ele passa através desse leito e esse material ele consegue remover, capturar da solução, né, do fluido, esse contaminante, e ele sai posteriormente descontaminado. Então é um processo que pode ser empregado tanto em estações de tratamento de água quanto em estações de tratamento de efluentes, principalmente efluentes industriais ou efluentes de indústria farmacêutica, que podem remover esses contaminantes no final do processo, porque é um tratamento terciário, é um tratamento de polimento para remoção de contaminantes a baixíssimas concentrações, na faixa de micrograma por litro ou nanograma por litro. E a lista de materiais testados surpreende. Cascas de café foram usadas em pesquisas para remover compostos associados a medicamentos, como o diclofenaco e losartana. A casca do tucumã, fruto típico da Amazônia, também foi estudada para reter poluentes ligados à extração e ao refino de petróleo. Outro resíduo com potencial é o tronco da bananeira, que normalmente acaba descartado depois da colheita. São 21 milhões de toneladas por ano só no Brasil, que é um dos maiores produtores de banana do mundo. E por que não aproveitar esse resíduo que está subutilizado, subaproveitado, e direcionar ele para uma sistemática um pouco mais ambientalmente amigável, vamos dizer assim. Então a ideia é utilizar ele para poder remover contaminantes que são muito tóxicos. Nos testes citados pelos pesquisadores, os materiais mostram um potencial para remover até 98% dos poluentes em poucos minutos. Mas ainda não é uma solução pronta para chegar imediatamente às estações de tratamento. Os estudos precisam avançar para ganhar escala, passar por novas etapas de validação e chegar a aplicações maiores. Mesmo assim, a pesquisa aponta um caminho:
usar o que seria descartado para enfrentar uma contaminação que muitas vezes é invisível. No jornal CNT Multinotícias você confere mais informações que foram veiculadas durante a semana. Um chimpanzé que cumprimenta de um jeito, um pássaro que aprende o canto com os vizinhos, uma baleia que se comunica com sons típicos do próprio grupo e um macaco prego que observa os adultos para aprender a usar pedras e quebrar cocos. Na natureza, alguns comportamentos não nascem prontos. Eles são aprendidos, repetidos e transmitidos dentro de um grupo. Mais ou menos nos anos 1990 que começa a ter estudos mais sistemáticos com essa definição precisa do que a gente está chamando de tradição ou cultura em animais não humanos. Há quem defenda que a gente fale em cultura animal, né? Há quem defenda que cultura seja um termo ou um fenômeno que só se aplica à espécie humana. Seria mais recomendável usar tradição. Então, tradição cultural, a gente fica no meio do caminho. O nome ainda é discutido entre pesquisadores, mas quando animais de uma mesma espécie se comportam de formas diferentes, dependendo do grupo em que vivem, pode haver ali um aprendizado social. Não é apenas instinto, também não é só genética. É convivência, observação e repetição. Hoje a gente tem muitas evidências de comportamentos que não poderiam ser atribuídos a um padrão da espécie, um padrão geneticamente herdado. Por quê? Porque se observavam variações entre grupos, entre populações nesses comportamentos. Um exemplo que eu acho que é bastante didático, gestos comunicativos. Tem grupo de chimpanzé em que um macho, quando se aproxima do outro, faz uma saudação assim. Em outro grupo, mais como um abraço. E isso não tem uma explicação que não seja o fato de que alguém inventou isso e isso foi transmitido socialmente. Entre aves, isso também aparece no canto. Os filhotes escutam, aprendem e passam a cantar de forma parecida com os indivíduos que vivem por perto. A gente também tem estudos da variação de canto de pássaros canosos, né? Então os imaturos vão aprendendo o canto dos seus vizinhos, né? Tem a ver com uma diminuição de disputa territorial. Se você ouve um canto similar ao teu, você não vai lutar muito. É o meu vizinho de território. Se vem um canto muito diferente, aí isso inicia uma disputa grande. Então essa ideia de haver dialetos já está falando de uma transmissão cultural. Nos oceanos, baleias e outros cetáceos também apresentam diferenças de comunicação entre grupos. Esses sons ajudam a mostrar que a vida animal é mais complexa do que parecia. A baleia também tem, né, o que a gente chama dos cantos comunicativos e também há diferenças entre grupos e populações que são creditadas à aprendizagem social e também se fala de dialetos e, portanto, culturas de comunicação em cetáceos, né? No Brasil, um exemplo vem dos macacos prego estudados no Piauí. Os macacos prego que a gente estuda na Fazenda Boa Vista, em Juboés, eles usam pedras como martelos, que eles fazem esse movimento de percussão, que a gente chama, eles batem com força assim, e em frutos duros que são cocos, né? Que eles posicionam sobre outra pedra que a gente chama de bigorna. Mas essa tradição depende do ambiente. É preciso ter palmeiras, cocos, pedras e tempo para observar. Com o desenvolvimento da agroindústria na região e um desmatamento muito acelerado, a gente já está observando mudanças climáticas, com uma correspondente diminuição na oferta de cocos. A gente mede, faz 20 anos que a gente tem medidas, né? A gente observa as palmeiras e conta o número de cocos disponíveis para os macacos, e isso foi diminuindo. A gente também observou uma diminuição na frequência de quebra. Essa mudança que a gente está exercendo sobre o ambiente é uma ameaça para a cultura. Seja por eliminação da população, seja por tirar as oportunidades de expressão do comportamento ou de aprendizagem do comportamento. É por isso que pesquisadores defendem que as culturas animais também entrem na conversa sobre conservação. A proteção de uma área não preserva apenas árvores, rios e espécies. Ela também pode preservar formas de viver que só existem naquele lugar.
Eu acho que a gente está num momento em que há uma defesa, uma argumentação pela importância da preservação das culturas animais. Mas isso não é um argumento fácil, porque a conservação, né, e as políticas públicas de conservação requerem recurso financeiro. Se a gente coloca a cultura e a gente mostra como essa cultura depende daquela condição, daquele habitat, né? É aquela disponibilidade de palmeira, é aquilo que faz os macacos irem para o chão, é aquela disponibilidade das pedras, como a gente tem mostrado. Então você tem um argumento a mais para isso. Aqui tem que ser uma unidade de conservação, porque essa cultura está aqui. Essa cultura se desenvolve neste habitat, nesta população. A gente tem que construir esses casos para defender esse argumento da inclusão da cultura nas políticas de conservação. Quer conferir mais notícias como essas? Acompanhe o nosso jornal CNT Multinotícias de segunda a sexta-feira às 22 horas no canal 2 da Rede CNT e no aplicativo CNT Play. E também aproveite para compartilhar informações e histórias, enviando as suas sugestões através do e-mail cntmulti@redecnt.com.br. Eu agradeço a sua companhia e até mais!